Olá, boa noite, pessoal. Eu estou aqui com a maior alegria para ouvir o professor Dr. Paulo André. Dr. Paulo André, que nós já conhecemos, vai tratar de um tema muito importante, questões atuais. Já fez uma pré-live hoje conosco, muitos de vocês visualizaram, e eu gostaria de saber do doutor um pouquinho sobre o tema. Vamos já iniciar esse debate. Seja muitíssimo bem-vindo, viu, doutor? Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite a todos. Bom, a gente está em parceria com o curso Redoma, no qual nós vamos estar em breve lançando um curso para dar dicas para os empreendedores e para as pessoas em geral acerca dos seus próprios direitos, de como resolver nas relações privadas, né? Digamos assim, e também nas relações públicas, porque também envolve questões de tributos, principalmente recuperação de empresas que estão passando por grande dificuldade, inúmeras armas que vocês vão poder utilizar nos próximos meses. Na verdade, né, aqui na prática do escritório, nós temos verificado que agora que a pandemia começou a passar por uma segunda fase, essa fase de relaxamento da quarentena, aumentou muito a quantidade de problemas. Então, na verdade, na época da quarentena, a gente estava ali tentando fazer um ajuste dos contratos de trabalho, pedindo prazo, e todo mundo atendia de primeira. Agora parece que quando abriram-se as portas, né, a coisa começou a funcionar do nada, e todo mundo brotou dinheiro para pagar os credores e tudo ficou normal. E óbvio que isso não aconteceu. É normal a ansiedade dos credores que estão buscando melhorar os seus resultados, mas também fica muito normal a ansiedade dos devedores que buscam não estar em débito, não estar em risco com os seus deveres contratuais, com as suas questões de locação, por exemplo. Eles não querem estar pontuais com isso para não serem despejados, para não sofrerem incidências de juros. A gente deu várias dicas, né, de como aplicar a Lei 8245, né, que é a lei do inquilinato, nas relações de contrato, pelos contratos que foram abalados. O tempo todo, quando eu dou aí as questões dos princípios que norteiam as questões dos contratos durante a pandemia, as teorias que se aplicam a isso tudo, não é? Eu o tempo todo tento orientar que a pessoa não tire vantagem disso. Por quê? Por exemplo, eu vi muita gente falando que ia pedir desconto de aluguel, mesmo sem ter nenhuma redução da sua capacidade de pagamento, do seu recebimento, dos seus recebíveis. Ou seja, é odioso se aproveitar de uma oportunidade drástica da economia mundial para usar um argumento: a pandemia está aí, reduz o meu aluguel. Da onde que vem esse tipo de pensamento, né? Então eu oriento também a boa prática civil, a boa prática profissional e a boa prática da boa conduta, da boa fé daquela que norteia o homem médio. A gente tem que parar de pensar em vantagens na nossa sociedade, né? Que a corrupção que se diz que é incrustada no nosso sistema, ela é uma questão do espírito social. Então, está na hora de pararmos de querer crescer, simplesmente pensarmos só em números e pensarmos também de verdade agora, dos valores. A gente vai falar também de valores hoje aqui, valores nas questões tributárias. O Brasil, como todos sabem, tem uma questão muito peculiar econômica a ser debatida. A reforma tributária está aí como grande foco dos debates do Congresso Nacional, do Planalto, né? A gente está vendo um movimento interessante. Isso é um momento de suma importância para a sociedade brasileira. Não porque eu estou falando de uma das ciências que eu mais pratico nos meus dias, mas porque eu estou falando da ciência que vai mudar o rumo da economia brasileira para os próximos anos, independentemente de quem faça qualquer tipo de coisa. Qualquer movimento tributário na legislação atual, com certeza, faz com que você avance. Claro que se for combater tudo que eu vou explanar aqui, né? Uma das coisas interessantes que eu vou trazer para vocês são dados, né?
E contra esses dados, a gente utiliza eles, cria essa informação para a gente, transforma em conhecimento e a gente vai aplicar isso da melhor forma, né? Então, a ideia da live de hoje é trazer um pouco da realidade brasileira atual, da realidade dos tributos, fazer uma reflexão sobre o que esses tributos têm de influência na atualidade, na atual conjuntura e na futura, o que eles podem ser, trabalhar no meio social e econômico como um meio disruptivo de crescimento, de evolução, de desenvolvimento do país como um todo, permitindo melhores condições do individualismo, do indivíduo poder revolucionar a sua própria vida, não é? E é o que se busca. Interessante. E o doutor poderia trazer algumas questões peculiares do Brasil? Bom, pessoal, é aí que reside a grande pecha brasileira, né? Quando eu falo de questões peculiares do Brasil, é porque o Brasil ele já sai com passos atrás dos demais países desenvolvidos, né? E isso tem uma razão de ser. Isso daí foi para resguardar uma parte da nossa sociedade que ficou intocada por inúmeros anos. Ficou intocada, ficou a exercer o poder. Eu primeiro, antes de tudo, eu vou tentar ser não muito prolixo, né? Apesar de ser um tema muito denso, então vou tentar ser bem objetivo para vocês não se cansarem com isso. Vou tentar ser técnico, profundo, mas não ser chato, pesado. Então vou também tentar ser um pouco mais dinâmico. Primeira coisa que a gente tem que entender, não adianta a gente chegar na conversa de bar e ficar ali brigando e discutindo como se fosse uma questão de time de futebol à política. Política não é time de futebol, né? E quando a gente descobrir isso, com certeza a gente vai evoluir mais. Enquanto sociedade, enquanto pessoas, e isso vai permitir que a gente atinja o bom senso de forma mais rápida. Por quê? Uma metodologia é tudo. Como a gente está entrando num debate, numa explanação de ideias, eu gostaria, já falei isso de tarde, introduzir isso de forma metodológica. Ou seja, tem um astrônomo, né, americano chamado Neil deGrasse Tyson, que ele fala muito bem contra a ciência e contra os resultados empíricos da ciência, contra as conclusões, nada se pode mudar, nem mesmo a sua vontade é mais forte do que a conclusão científica de um determinado ponto do fenômeno, né? Quando eu falo fenômeno social, fenômeno físico, qualquer tipo de fenômeno que seja observado. Então, primeira coisa, pessoal, o mundo é composto de dados, os dados em conjunto criam informações e as informações estão aí por todos os lados de forma líquida, como dizia o Zygmunt Bauman, e a gente absorve essas informações transformando elas em conhecimento. Esse conhecimento, a gente utiliza ele de forma razoável, boa, ponderada ou de forma ruim. É aí que está a sabedoria. Então, se eu tenho dados que transformam em informações e conheço essas informações de forma plena e eficiente, de forma eficaz, eu consigo utilizá-la, devo utilizá-la de forma sábia. Ou seja, se você não sabe como aplicar um determinado conhecimento, não adianta você conhecer um determinado instituto, que você não vai conseguir extrair daquilo o que ele foi criado para ser, né? A finalidade, os melhores resultados daquele instituto. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes parece muito confortável para todos nós simplesmente dizermos: o Brasil tem uma carga tributária muito alta, a começar pelo meu imposto de renda, que é de 27,5%, vamos supor assim, na pessoa física. É muito confortável que você pense num desconto que reduz aí a tua taxa de tributação para uns 20%, e você fala: poxa, já dá para comprar até um carro novo, né? Porque realmente a carga tributária, eu vi no jornal, está muito alta em relação ao PIB. Mas será que é só isso? Não é? Será que eu não estou buscando uma zona de conforto? Será que eu estou pensando exatamente o que precisa ser pensado sobre a realidade do meu país? Será que a minha falta de capacidade de compra de um determinado produto, porque num Estado capitalista como o que nós temos, onde o capital ele é o meio para você adquirir as suas vontades, sejam elas viagens, seja ela
um presente, um carro, um bem, um patrimônio, é ele um dos meios para você exercer a liberdade, né? E a minha tese é, bom, você não é livre. E não é livre não é por causa da tributação do imposto de renda, isso pode te causar algum incômodo, sobretudo se você busca algumas escolas um pouco mais libertárias, o que não é problema, porque também se aplicam em vários pontos dos elementos que a gente vai falar hoje. Então, uma das peculiaridades no Brasil é o desequilíbrio fiscal. E o desequilíbrio fiscal, hoje, você não tem arrecadação suficiente, mesmo com a carga que a gente já tem. E aí é que mora o grande problema. Como é que eu vou desenvolver ainda mais a minha economia se eu vou ter que assolar ainda mais o seu poder de compra? É complicado. Mas quando a gente passa a olhar para o dia a dia dos tributos, né, a gente vê empresas faturando 90% a menos e continuando a ter que pagar tributos no Simples Nacional. A gente continua vendo empresas tendo que pagar tributos no lucro presumido, porque fizeram a opção pela apuração do imposto de renda da sua empresa no início do ano, e isso é irretratável, isso não pode alterar. E aí você tem que procurar um advogado tributarista para encontrar alguma forma de fazer esse planejamento tributário ser alterado. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente fala de sistema tributário, a gente fala de um sistema de arrecadação de dinheiro, né? E esse dinheiro tem um nome técnico. Esse dinheiro se chama receita pública derivada do patrimônio privado. O tributo, portanto, ele deriva do patrimônio do contribuinte, e isso é óbvio. E um dado que eu vou pedir que vocês registrem agora é 35,17% do nosso produto interno bruto é composto de tributos. E nós somos um dos países no mundo que tem a maior carga tributária em percentagem referente à carga tributária no PIB, ou seja, a quantidade de tributos que nós pagamos é imensa, é enorme, é escorchante. Mas isso é tudo, Paulo? Então vamos fazer o seguinte, reduz o meu imposto de renda e eu compro mais fácil certas coisas, certos itens, e a gente com isso evolui, melhora a economia, seria o ideal. E aí eu falo, talvez não, talvez tenhamos que pagar até mais do que 27,5%, a depender da sua faixa de contribuição. Vocês já olharam para as faixas de contribuição do imposto de renda? Vocês já viram o quão ela é anômala, o quão ela é desproporcional e nessa progressividade que ela implementa? Bom, o sistema tributário nacional ele é criado exatamente como um poder limitador do Estado, não é? Ele está ali previsto no artigo 145 da Constituição e vai até o artigo 162 da Constituição, cheio de princípios e preceitos regulamentando quem irá ter a competência para arrecadar determinados tributos, como é que você vai arrecadar, quem vai ser o responsável, o competente para fazer a arrecadação do imposto sobre a propriedade dos veículos automotores, quem vai ser o responsável para arrecadar o ISS, e dessa forma ele vai estipulando ali na Constituição quem é que tem essa competência para fazer essa arrecadação. Aqui no Brasil a gente está num estado, numa federação, né, onde cada um dos entes tem a competência para efetivar os seus tributos, então eles têm independência nos limites da Constituição para criar e instituir os seus tributos para sustentar os seus deveres, as suas contas públicas, né? Então, cada município cobra o seu ISS, cada estado cobra o seu ICMS e a União cobra o imposto de renda, cobra o PIS, cobra o COFINS, cobra a CSLL. Toda essa autonomia gerou no Brasil o que eu chamo de um sistema alopoético. Por quê? Num Estado federativo, a Constituição distribui as competências para os entes federativos e eles exercem essa autonomia legislativa, autonomia financeira, autonomia administrativa, através dessa arrecadação também de tributos. Ocorre que essa distribuição de competências transforma o sistema num sistema extremamente bagunçado e que cria pelo menos 20 normas por dia, pelo menos. Esse é o número mínimo de normas tributárias que se desenvolvem no curso do tempo.
Dada essa complexidade, o custo de ter para si uma arrecadação tributária dentro da sua empresa de forma eficiente, ou seja, a mais justa possível, a menor possível para você fazer um bom desenvolvimento do seu negócio, é muito alto, porque você precisa de um bom contador, você precisa de um bom advogado, você tem que entrar com as teses tributárias, porque a Receita Federal tem entendimentos estrambóticos sobre a lei que ela mesma, no caso a União, né, a Receita Federal é um órgão vinculado à União, né, por desconcentração, e ela combate, né, os contribuintes com entendimentos estrambóticos, que já estão, muitas vezes, pacificados pelos tribunais superiores, em decisões que vinculam os demais tribunais, e mesmo assim eles continuam a efetuar essas cobranças numa estrita aplicação do que a gente chama de teorema de quase, né? O custo de cobrança e de luta por essa tese, por esses créditos nos tribunais, mantém as receitas maiores, os custos são menores do que as receitas nesses casos, os ganhos são menores do que os custos dessas operações de cobranças indevidas, ainda que a gente perca honorários, ainda que a gente perca outras questões, os juros das recuperações de crédito tributário. Então, o que acontece? O custo de adequação para uma empresa de pequeno porte, para uma empresa que começou agora, para uma empresa que está passando pela pandemia, é muito alto, né? O sistema é muito complexo, então ele dá um custo também psicológico para o empreendedor, ele não facilita o ingresso dele no mercado, né? O empreendedor agora, quando viu a pandemia, ele vai pensar certamente, poxa, com um sistema tão complexo, eu não vou mais me aventurar no mercado brasileiro em uma outra determinada atividade, porque eu já vi quão complexo foi para eu me adequar aos tributos na minha simples atividade de alimento, de restaurante, né? Eu não sabia que eu tinha crédito de PIS e COFINS na compra da cerveja. O cara veio me dizer, depois de 10 anos pagando indevidamente o PIS e COFINS monofásico. O custo de adequação para que eu pague certinho o meu tributo é muito alto, para ter uma boa contabilidade, para ter um bom advogado, para me acompanhar na interpretação da norma e para evitar que eu tome multas, que muitas vezes são multas abusivas, multas que chegam até 75% pela má interpretação de uma norma mal feita, desse sistema bagunçado, alopoético. Então, ele já é injusto pela própria complexidade, né? O sistema brasileiro, na peculiaridade que a doutora Gabriela apontou, qual é a peculiaridade? Ele já é um sistema extremamente complexo, isso precisa ser imediatamente mudado. Por que é muito complexo? Porque a Receita Federal, a Receita Estadual e Municipal, ela sabe que ela tem que arrecadar. Então, ela cria 20 inúmeras normas de obrigações acessórias para facilitarem a fiscalização delas. Então, essas normas só dificultam mais a apuração do próprio tributo e empurram, por excesso de norma, cria-se até uma anomia, empurram o próprio contribuinte para os setores de evasão fiscal, para as práticas de evasão fiscal, o inflacionamento de normas, de coisas que não precisavam estar ali, passam a empurrar o contribuinte para uma zona de, muitas vezes, tentar se evadir dos tributos em virtude da própria complexidade, porque ele não consegue apurar com todos aqueles detalhes apontados nas obrigações acessórias, SED, SEF, DIRF, DCTF, todas essas obrigações acessórias que podem te custar caríssimo caso você venha a emitir algum dado de forma equivocada. Ou seja, uma multa que muitas vezes não tem qualquer proporção com a conduta que foi adotada pelo contribuinte. E isso, por si só, já torna o nosso país, o nosso sistema tributário extremamente peculiar. Como eu disse para vocês, o sistema tributário nacional ele começa no artigo 145, vai até o 162 e chega no 150 e cria uma linda gama de princípios limitadores do poder de tributar, e a gente fala, nossa, o meu legislador me protegeu. Ele criou uma coisa chamada legalidade tributária, que é incrível, que é babada pelos professores quando a gente está na escola, lá no coleginho da faculdade, né? E eles falam que aquilo ali
é um princípio limitador do poder de tributar, um vetor dos vetores criado multissecularmente. Não foi criado pelo legislador de 1988. E o poder limitador do poder de tributar no Brasil, como vocês verão, é só para inglês ver, como a gente tem no nosso bonito jargão popular. Isso não existe. E isso esvazia o nosso Estado democrático de direito, como foi dito ontem na belíssima live que nós tivemos também conduzida pela doutora Gabriela. E depois a gente pode fazer o apontamento, agora não me recordo exatamente o nome do rapaz, que foi maravilhoso. Mas o George, não é isso? George. E o doutor George falou do Estado de Direito. O Estado de Direito ele pode ser um Estado normativo, um Estado déspota, um Estado democrático. Ele tem as normas que regem aquilo ali. E depois eu vou fazer alguns comentários mais aprofundados, mas o que acontece é que no nosso país criou-se esse artigo 150 com poderes limitadores do poder, vetores limitadores do poder de tributar, para fingir que a gente está sob essa proteção do Estado contra ele mesmo, não é? Que é, na verdade, a escola alemã que definiu os princípios liberais, né? Condensou os princípios liberais no que eles convencionaram chamar, na verdade, de Rechtsstaat, Recht, de direito, Staat, de Estado, e foi criado aí nos idos anos de somente 1798 por um grande gênio chamado Johann Wilhelm Placidus. E este caro homem pegou os princípios liberais criados pela casta intelectual do iluminismo e condensou isso nos belos pensamentos analíticos rigorosos da cultura alemã e conduziu isso de forma a falar que Estado, no exercício das suas competências, estava subjugado numa autolimitação dele mesmo. E os brasileiros tupiniquins olharam para toda essa beleza e falaram: vamos criar um troço aqui a partir do artigo 150 e vamos dizer que isso aí protege eles porque talvez a gente consiga chegar lá. E aí o que aconteceu? Aquele direta já, 1900 e bolinha, a ditadura pegando fogo no Brasil, né? Vários governadores, delegados ali, indicados pela ditadura, participaram desse evento democrático. E eu vou provar para você. Fica aí, não sai não tenha sono não, pode ficar para ouvir. Porque a gente está sendo, mentem para a gente até hoje, mentiram para mim até 2017, quando eu cheguei em Portugal, e vou comparar para vocês os textos, e não é difícil de compreender, está ali no português, né? Claro, objetivo. E os portugueses, como a gente chega lá, às vezes eles são tão diretos e objetivos, são bem diretos e objetivos também em como definir bem as limitações do poder de tributar, como definir de forma séria quem é que vai pagar tributo nesse país. E a peculiaridade, doutora Gabriela, do nosso sistema tributário é que ele não é progressivo. E é por isso que eu me sacudo na cadeira quando eu ouço algumas pessoas falando sobre tributos e arrecadação tributária. O sistema brasileiro é regressivo. Ponto final. E ninguém vai debater nada, porque nós temos dados, informações, conhecimento e sabedoria para saber mudar isso. A gente já tem o conhecimento. Cabe a nós agora termos a sabedoria de lutarmos pelos direitos da sociedade como um todo, porque isso daí não atende somente a um ou dois, atende a todos. Atende a todos. E eu vou demonstrar isso aqui. Então, por que eu estou falando que esses princípios, os vetores limitadores do poder tributário, eles protegem, sim, obviamente, em vários pontos, os contribuintes, o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade. Como eu estava dizendo para vocês, o princípio da legalidade ele nasceu por motivos tributários. Quem disse isso foi um doutrinador argentino chamado Dino Jarar, que é um juiz filósofo muito reconhecido no direito tributário e que concluiu isso nos seus estudos quando ele fez a análise da onde que nasceu isso. E o princípio da legalidade, como a gente conhece, né, a lei enquanto uma democracia representativa, enquanto uma autorização do povo para que a lei para que o tributo seja cobrado dele mesmo, né? Isso nasceu em 1215 na Inglaterra, depois de uma grande revolução entre os barões e até o próprio papado da época e o João sem terra, né? O famoso King John. King John se viu em maus lençóis e, né, no meio dessa revolução, ele se viu obrigado, dos dias 1 de junho
de 1215 até dia 10 de junho de 1215, eles sentaram-se à mesa para negociar e assinar o que a gente chamou de Magna Carta Libertatum, que vem do latim, chamada Magna Carta de Liberdade, que foi uma das grandes revoluções históricas para a evolução do ideal da liberdade através também da criação do No Taxation Without Representation, porque esta revolução foi oriunda de um combate às cobranças escorchantes promovidas pelo rei contra os contribuintes da época de forma injusta e somente para sanar o seu próprio interesse de bom conforto para a monarquia e para o poder unipessoal até então exercido por eles. Então, em 1215, criou-se o que a gente convencionou chamar o No Taxation Without Representation, que, na verdade, é o quê? Não há tributação sem a representação popular, sem a autorização do contribuinte para que ele seja cobrado. E, atualmente, no sistema, como a receita oriunda da cobrança de tributos, ela é o interesse, sim, de todos, porque eu tenho, sim, que manter alguma coisa mínima ali na segurança, na saúde, na educação e tudo mais, para que eu possa exercer a minha liberdade, as minhas necessidades humanas, não é? O mínimo existencial do ser humano, eu preciso que isso seja arrecadado. Isso é um interesse meu, mas seja bem implementado, que seja bem arrecadado, que não vá pelos ralos das corrupções, da má gestão, do superfaturamento e de tudo mais que a gente vê nas práticas odianas. Bom, aonde que eu quero chegar com isso? Se o preceito da legalidade, criado lá na Inglaterra em somente 1215, multissecular, ou seja, uma coisa que a humanidade já desenhou há muitos anos, essa questão da democracia representativa, né? Você vai botar na lei o que eu mandar você botar, porque você representa a vontade daquele que, por escrutínio secreto e direto, votou para que você esteja aí, criar aquela lei para arrecadar o tributo sobre mim, não é? Essa é a questão importante a se levantar desse preceito de legalidade. Onde que eu quero chegar com isso? A lei, eu sou um contratualista. Eu acho que Thomas Hobbes, quando ele definiu o estado de natureza e que o homem é o lobo do homem, é porque ele sabe que, em alguns aspectos, você não tem como simplesmente prever que o homem sai de uma pureza humana e que ele não vai fazer nada contra o outro para ficar mais poderoso. E isso se vê em várias práticas diárias de banco, de financeiras, que hoje em dia se cria empréstimo consignado para marinheiro, para falar que é investimento, e é um grande conluio de corrupção, com crimes contra a ordem econômica o tempo todo acontecendo, e está no meio agora, acontecendo nesse momento. Então, o homem, eu adoto muito a teoria do Thomas Hobbes, enquanto o homem é o lobo do homem e um ser contratualista por natureza, porque ele precisa controlar que o outro não o ataque através de uma lei que crie uma sanção para numa eventualidade, se você me atacar, você é punido pela lei. Qual é o grande problema dessa teoria do Hobbes? É que a criação da lei pode ser também feita pelo homem mais forte. A criação de uma lei também pode ser efetivada por um homem em uma melhor condição, que venha a tentar esfumaçar uma realidade para aqueles que são menos capazes de enxergá-la. Ou seja, a gente sabe que quem não tem educação, quem não tem conhecimento, muitas vezes tem mais dificuldade em enxergar uma realidade, são pessoas mais facilmente enganadas. E é exatamente isso que se cria num sistema complexo como o nosso, um sistema que subverte as capacidades de contribuir. Quando eu falei que o Brasil, doutora Gabriela, é um país
cujo sistema tributário é regressivo, eu estou falando e eu vou mostrar que quem paga mais imposto é quem ganha menos, é quem sente mais fome. É isso. E isso é vivido como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse tudo bem, porque ninguém está vendo. Porque quando você aumenta um tributo num consumo, num fato de consumo, você não vê. A transparência tributária está lá na Constituição simbólica, como a doutora bem apontou hoje. Um sistema regressivo é um sistema corrupto, vigente. E daí que nasceu a minha vontade de escrever qualquer dia, quando eu tiver mais tempo, o que eu chamei de a inconstitucionalidade da Constituição brasileira, porque no nosso sistema atual, o STF já convencionou, já definiu jurisprudência no sentido de que, obviamente, uma emenda constitucional inconstitucional pode ser julgada inconstitucional por uma ADI e tudo mais. Mas vamos lá. Se algum dispositivo constitucional criado ainda no processo de redemocratização de 1988 tiver dentro de si um espírito inconstitucional, ainda que o nomen iuris dele seja de limitação do poder do Estado, ele pode ser tido, sim, como inconstitucional. E hoje, para mim, a saída do Brasil, eu vou ser bem sincero, é a troca da Constituição. Você resolve várias mazelas, tira dos advogados e dos juristas vários problemas de ter que fazer gambiarra jurídica para prender em segunda instância. Desculpa quem pensa diferente, com vênia, com respeitosa vênia, porque a tese não é fraca, a tese é muito bem fundamentada para a prisão em segunda instância, mas vamos combinar que essa discussão só existe porque a Constituição tem ali esta baliza mal posicionada, né? E que, dada a lentidão, eu não vou perder o foco, mas dada a lentidão do judiciário, acaba tirando um pouco da gente a finalidade, o viés desse dispositivo. Sim. Antes de passar para o próximo tópico, uma dúvida aqui, pessoal, que eu já separei aqui, viu, pessoal? Várias dúvidas, mas essa surgiu no decorrer da fala do doutor. Quando o doutor fala da inconstitucionalidade da Constituição, baseado nos princípios, qual seria o princípio inconstitucional e ele não seria a cláusula pétrea? Não, então, eu gosto desse tema cláusula pétrea, né? Porque a cláusula pétrea, ela petrifica uma coisa que às vezes precisa ser mudada, né? E muitas vezes isso daí pode impedir uma perfectibilização, a eficácia da norma. Isso quem estuda muito é a sociologia jurídica, e as normas podem simplesmente perder a aplicabilidade e seguir por esse ponto. Mas a questão é que essa tese advém do quê? O poder constituinte originário, ele tem como uma das principais características a falta de limitação. Ele é ilimitado. Mas depois, no decorrer dos anos, a parte da doutrina, né, o Adir Lamer-Bulus costuma lecionar isso muito bem, também ele ensina o quê? Que há sim limitações para o poder constituinte originário. Qual é essa limitação? Os valores imanentes de uma sociedade. Ou seja, por que eu estou falando isso? E nesse caso nem precisaria ir tão longe. A própria isonomia tributária, através da capacidade contributiva, que está ali consubstanciada no artigo 150, também prevê isso. Eu vou avançar um pouquinho. Eu já falei com vocês aqui a questão da Magna Carta Libertatum, né, que acabou sendo revogada ali por um papa chamado Inocente III, um mês depois dessa assinatura dessa carta, mas ela acabou sendo muito importante para a história do mundo, né? E para a criação do Estado democrático de direito, que é o Estado onde as pessoas exercem a democracia representativa pelos representantes eleitos para
estipulação e criação e desenvolvimento das normas. No caso, foi por motivo tributário, por causa das cobranças imparáveis de tributos na época da monarquia inglesa, em 1215. E ali falou, olha, você só me tributa quando eu quiser e só para de me tributar também somente quando eu quiser, porque eu tenho interesse que você tenha essa arrecadação para suprir as necessidades do Estado de Direito, para a busca e a persecução das finalidades que são estabelecidas na própria Constituição, no artigo 1º e 3º, né? Todas essas questões, a erradicação da pobreza e tudo mais. Então, eu vou avançar para que vocês entendam por que eu cito tanta essa inconstitucionalidade da nossa Constituição. Um dos princípios mais importantes é o princípio da capacidade contributiva, né? E ele, no Brasil, ele não é só subvertido, ele é pervertido, né? E eu vou dar um recado aqui logo. Vocês não são livres, nós não somos livres. Na verdade, nós estamos todos aprisionados nessa cortina de fumaça criada pelo homem de 1988. Essa Constituição, ela merece ser trocada. Então, eu entendo que a estrutura... O Brasil deveria constituir um novo Estado. Nossa sociedade, nossa nação deveria constituir um novo Estado. Até porque, vamos entrar lá, olha que debate interessante, se chegar alguém e falar para mim que esse artigo é uma cláusula pétrea, ele não poderia ser retirado. Mas a minha ideia é, obviamente, não retirá-lo, mas talvez perfectibilizá-lo, porque a interpretação é muito ruim. E a falta de técnica desse artigo está nele mesmo e teve que ser melhorado pela própria interpretação do STF no curso dos anos. Eu vou ler para vocês, vou utilizar-me mais uma vez do Edmundo Husserl, da redução fenomenológica e idética, e vou partir esse artigo em pedacinhos para vocês entenderem por que eu estou falando isso. E aí vocês vão falar para mim se vocês acham que o nosso sistema é bonitinho ou não. Tá? Infelizmente, né, ideias do pensamento mais libertário também se aplica em algumas situações do imposto de renda. Se deveria aplicar às empresas ainda menores. Tem gente, há ideia para tudo, há posicionamentos para tudo, pessoal. Fui num congresso que eu vi um procurador da Fazenda falar que o Simples Nacional era o maior sistema de renúncia tributária do planeta. E eu quase joguei a minha caneta na cabeça dele, com todo respeito, porque ele era muito bom, é um grande tributarista, na verdade, mas eu falei, meu amor de Deus, onde você se encontra? Vem aqui organizar as empresas no meu lugar, porque é complicado, doutor. Então, assim, pessoal, o Brasil tem uma grande limitação da liberdade por causa desse artigo que eu vou ler para vocês agora. É o artigo 145, parágrafo 1º, que fala da capacidade contributiva. E ele fala o seguinte, olha que legal, sempre que possível, ele já entra com aquele jeitinho brasileiro, né? Olha, sempre que der, a gente vai ali, faz uma paradinha, entendeu? A gente vê quem é que paga menos, quem é que tem que pagar mais, e tá tudo certo. Isso é bizarro. Me desculpa a falta de respeito com esse dispositivo, porque esse dispositivo mata. A realidade não é a nossa, que está aqui no ar-condicionado, bebendo aguinha, cafezinho, entendeu? Tem gente com fome. E assim, não é questão de ter que dar dinheiro, que às vezes a gente fala, tem que ficar nos direitos sociais e tudo mais. Olha, tem gente passando fome, tem que dar dinheiro em algum momento. Mas qual é o ideal? A gente tem que buscar isso, tá? Isso daí não muda da chave da noite para o dia. Eu vou falar de um caso aqui que eu entrei com uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro e nós buscávamos a redução do ICMS. Vocês vão entender. A redução aumentava a receita, pessoal. Eu estou falando isso porque não sou eu quem fala, era só um cara chamado Laffer que fez os Estados Unidos bombar, né, na década de 70, 80, agora não me recordo exatamente, não cheguei a ler um pouquinho do Laffer, economia pró-consumo. Por quê? Ele falava, não adianta você aumentar o tributo assim, os caras vão parar de arrecadar, vai travar a economia, isso não é liberal. A gente precisa de um sistema tributário liberal, a gente precisa de um sistema tributário livre. Nossa economia parece que está com um engodo, cheio de cola, cheio de lama do mal, para não permitir que a liberdade seja exercida por todos. Por todos. Tá? A gente não consegue exercer nada, nenhuma das nossas vontades. Mas eu já consegui fazer assim, já atingi isso e aquilo.
você está limitado ainda, só que você não sabe. Ah, mas se você me tributar mais aqui, não sei aonde, se por algum acaso eu vier a pagar mais tributo, vocês vão entender. Vamos chegar lá. Sempre que possível, diz esse artigo maravilhoso, sempre que possível, olha o que ele transforma um preceito limitador do Estado, que foi definido, já disse eu aqui, em 1798, pela escola alemã do Rechtsstaat. Ele chega lá e fala: o Estado se limita no sistema normativo organizado dos seus órgãos e suas normas vigentes. O Estado se limita. E como é que ele vai se limitar aqui? Ele tira a limitação, gente, porque sempre que possível é extremamente subjetivo, né? E isso é óbvio, e isso é ótimo para quem vai legislar com malícias. E aqui está. Desculpa estar me empolgando aqui, mas é porque Ótimo. realmente os impostos, doutora Gabi, olha isso aqui. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Aí você fala, os impostos, legislador? Não, são os tributos. Aí o STF foi lá e pincelou ali. Leia-se os tributos. A capacidade contributiva, olha que decisão maravilhosa do STF, foi muito bem combatido na live de ontem. Maravilhoso. Não, aplica-se a todos os tributos de forma isolada. Primeira coisa, de forma isolada. Ele aqui não especifica. Agora, junta o PIS, COFINS, Imposto IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ICMS, CID, só uma bola, 7 tributos, todos cobrados separadamente por vários ISS, PVA, PTU, só que separadamente, cobrados por entes federativos independentes. E eu sou muito afim da tese de acabar com os municípios. Acaba com a autonomia federativa dos municípios ontem. Acaba com isso. Passa a competência de arrecadação desse tributo só para um e pronto, acabou a guerra fiscal. Não vai ter mais guerra de CMS, quem cobra agora é a União. Pronto. Beijo para vocês. Vocês vão ver que isso vai acontecer. Vocês podem me ligar quando acontecer. Tomo meu telefone. Mas, olha só. Começa por aí. Impostos. Os impostos. O cara fala imposto, ele fala de um tributo. Um tributo tem que respeitar a capacidade contributiva. Claro que não são os tributos todos, né, que tem que respeitar a capacidade contributiva. Ele fala, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. O que é isso? Ele vai medir exatamente a capacidade da sua pessoa de contribuir para as receitas estatais, para que essa receita financeira, essa receita pública, seja parte do patrimônio público, do erário público. Serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade aos seus objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. O dispositivo, ele até, no final, fica interessante, né? Tirando a pecha que ele carrega aqui desse sempre que possível e será pessoal, isso, né, parece até legal. O que eu estou querendo dizer, gente? Eu vou dar dados para vocês aqui que são alarmantes. Porque isso aí permite que, sempre que possível, a gente faça uma mensuração da sua capacidade de pagar tributo. E aí o cara que paga 100 milhões paga muito menos do bolso dele para custear o Estado. Estou falando de você que é sardinha na bolsa, não. Está ali comprando 60 mil ações da Oi, está ali se divertindo. Não. Estou falando para gente que compra milhões, que tem muito dinheiro, vulto. Tá? Nosso sistema, ele privilegia isso. Num determinado ponto, ele já pode ter sido interessante para alguma finalidade, mas hoje isso mata. Então, essa questão que vai quebrar o Brasil. Já está quebrando empresa o tempo todo. Tem empresa fechando porta. Tem emprego acabando. O Brasil endividando, tendo que pagar o salário para esses caras. Porque fica nessa loucura de um sistema que cobra de uma empresa que está faturando 10% do que faturava e tem que pagar imposto.
Porque ela não tem como fazer compliance, meus caros. Ela não tem como ter um cara que bote ela no lucro real e fale que está pagando prejuízo, não tem como. PIS, COFINS não cumulativo, estou com saldo credor. Não, aí não tem como. O cara vai para o regime cumulativo do PIS e COFINS de 3,65 e a gente acha que é favor o cara diferir meu pagamento para outubro. Pagar 2 vezes o tributo de março, abril, junho, maio e pagar tudo junto em outubro. Começa a pagar junto ali 2 vezes e a gente acha que é bonzinho. Entendeu? Esse é que é o problema. Quando deveria não se pagar nada. As empresas que têm compliance tributário não pagam. E eu vejo aqui porque eu trabalho nisso. As empresas que pagam mais têm mais eficiência tributária. Porque o sistema é complexo. Precisa de alguém para estar lá. Sistema complexo, eu vou falar que vocês vão ver. Na França nasceu isso. Que eu vou falar daqui a pouco. O sistema liberal que a gente tem que implantar. Mas o sistema liberal de verdade. Tem que tomar cuidado. Não pode ser simplista. A gente tem que aproveitar o momento da reforma tributária para revolucionar as nossas vidas. Não é porque eu sou tributarista, não. Isso vai mudar a vida de todo mundo. Entendeu? A gente está num sistema onde você não consegue pagar um tributo, você paga 50% no mês seguinte em vários estados da federação. 50% de multa. Ó, você não conseguiu pagar o seu tributo todo porque você está em dificuldade, né? Então, toma aqui 50% de multa, mais metade para você. Adam Smith deve estar desesperado, né? Desesperado. Porque ele fala, esse povo é burro. O que esses caras estão pensando com essas multas? Cria um sistema eficiente que tu não vai precisar criar multa para arrecadar dinheiro para o erário público. Receita pública derivada do dinheiro nosso. É essa a definição do direito financeiro para isso aí. Então, esse dispositivo aqui, ele permite o que eu vou mostrar para vocês. Que ele fala sempre que possível e é um preceito limitador do poder de tributar. O problema está na Constituição, tem que rever o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, doutora Gabriela, é o quê? Cláusula? Repete para mim. Petri. Muda logo tudo. Parágrafo 4º. Aí vamos lá, cabeça do mal. Retira o parágrafo 4º. Tô brincando, né? Aquele gênio do mal vai lá e tira. Pronto, não tem mais cláusula técnica. Óbvio que isso não é possível. Mas assim, troca logo. Não tem como rever o Pacto Federativo hoje. Galera, transforma tudo. Vocês sabem por que a reforma tributária não saiu até hoje? Porque o ICMS é a segunda maior arrecadação do Brasil. Está na mão dos estados. Correspondeu em 2019 a 30% do PIB. Dos 35% que foram de tributos, 30% foram PIB. Foram ICMS, perdão, desses 100%, tá, pessoal? Dos 100% dos tributos. Uau! O que os estados fazem? Larga, não tira a mão daqui que é meu. Bota a União para arrecadar. Hugo de Brito Machado falou isso na minha pós, nunca mais esqueci. Ele é ótimo. Do Haroldo. E isso não gosto. Bota a União para arrecadar para todo mundo. Acabou a guerra fiscal. Não vai ter mais Estado que vai dar um benefício aqui. A lei de responsabilidade fiscal, o CONFAS não consegue controlar isso. O cara vai arrecadando ali, as penas que tem são brandíssimas. Eu estava no Congresso de Direito Tributário em BH, ano passado, e a gente viu que o Rio de Janeiro tinha lançado lá um benefício fiscal para relógio, que não era permitido pelo CONFAS. Aí BH estava como, né? Minas estava, chateado ali com aquela situação. O cara está fazendo uma guerra fiscal aqui. A punição para o Rio de Janeiro, melhor até arrecadar um pouquinho. Olha que esdrúxulo isso. Isso é exercício de liberdade da região, ali, desenvolvimento regional tem que ser priorizado. Eu sou contra para o Brasil, para o sistema brasileiro, eu sou contra essa questão de alíquota linear. Só para vocês entenderem, o único país dos 162 países que se utilizam do IVA, que a gente vai falar já já, o único país que tem isso é a Nova Zelândia, que é um parquinho perto do Brasil, né? Ali você pode ter uma alíquota linear. É diferente, gente. As sociedades, elas têm demandas. Não precisa ficar passando copia e cola nas coisas, né? Doutor, por favor, explica para o pessoal o que é a alíquota linear. Muitos que eu estou vendo aqui entrando não são da área jurídica. Certo. A alíquota linear é uma alíquota fixa. Por exemplo, com a reforma agora do Paulo Guedes, 12% não cumulativo. Já vou falar disso também. Vocês vão entender tudo. Olha que legal. Então, assim, capacidade contributiva
Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Realidade brasileira, pessoal. Quem ganha menos, paga mais. Quem ganha mais, paga menos. Sistema regressivo. Joinha? Legal, né? E tá, eles sabem, pessoal. Eles sabem. Só que quando eu falo para inverter isso aí, é porque desenvolvimento econômico, PIB subindo, não é, tem a PIBinho e dolão, é PIBão, PIBão, PIBão. Não tem como segurar isso, entendeu? Isso está tudo escrito nesse meu livro aqui, que eu escrevi com o pessoal lá do meu curso de doutorado. Foi aqui que eu botei tipo um protótipo do meu... Eu escrevi com os colegas lá de Lisboa, que eu escrevi sobre isso. O que eu falo ali, Gabi? O Hobbes, ele fala que o homem é o lobo do homem, né? Quando eu falo de tributo, eu começo a ficar com calor. O homem é o lobo do homem. E aí, o homem sendo o lobo do homem, ele, quando ele tem normas que controlam ele, ele começa a utilizar-se do quê? Da força das normas. A norma é uma arma. O tributo no direito financeiro, a gente está aqui no estado fiscal, tá bem, pessoal? Então, nosso estado ele é sustentado, como vocês viram, 35% do nosso PIB é tributo, ele é sustentado por tributos. Então, o estado fiscal é o que dá esteio para as nossas despesas públicas. Se eu faço a subversão disso, eu concentro o poder na mão de alguém. Esse alguém é muito seleto. E eu concentro também a renda. Na verdade, eu concentro primeiro a renda para depois o poder. E aí eu falo, mas olha, que estranho, porque se a gente fizesse o inverso, teria desenvolvimento econômico, essas pessoas até ganhariam mais. Mas o interesse delas não é esse. O interesse é a concentração da renda para o buscar o quê? A concentração do poder. E essa concentração do poder, dizia Montesquieu, era o exercício do quê? Da virtude entre nós, que detemos o poder na aristocracia. Ele define o poder despótico, ele define o poder democrático, ele faz aquelas definições que depois foram até superadas e criticadas por alguns, né? No livro Adieu Montesquieu, que é muito interessante também ver ali essas críticas, mas a verdade seja dita. É para isso que se exerce essa forma de poder aí concentrado. O tributo, ele é um instrumento do Estado para o desenvolvimento. Então, se é um instrumento para fazer uma justiça social, na redistribuição de riqueza, isso quem diz é o próprio Adam Smith, que é um dos melhores definidores de todos os tempos das características essenciais de um tributo sadio, né? E aí eu vou falar do Murray Rothbard daqui a pouco também, que ele fala. O Murray Rothbard, eu acho que ele estava num sistema parecido com o brasileiro e criou as ideias dele ali. Libertário, né? Libertário. Austríaco, mas da escola lá, né? E é interessante ver a palavra dele sobre, porque é um sistema que, se ele tivesse aqui, se ele viesse aqui no Brasil, ele ia ficar doido, né? Então, é como eu fico hoje, né? Desse calor, estou até aumentando o ar aqui para ver se a coisa se resolve. Então, vamos avançar, né? Vamos avançar. Deixa eu ver as anotações que eu fiz aqui, porque são muitos detalhes interessantes. Já falei da Magna Carta Libertatum, que a gente bota ali o poder na mão desses caras legais, aí, os caras que fazem essas normas que existem até hoje. E eu até cito, né? A gente tem que lembrar, essa questão da alíquota fixa, só para não perder. A alíquota fixa, a gente estava falando da Nova Zelândia, ela traz para mim aqui um pensamento que eu gosto muito de replicar, que o direito vigente, a lei que está ali em vigor no nosso tempo, ela retrata a realidade da nossa sociedade. Então, ela é uma testemunha da história. Se a gente tem um governo ali um pouco mais pegado para a esquerda, a gente tem um tributo que te multa em 10% quando você rescinde contratos de trabalho, né? O Lula, quando entrou no governo lá, ele tem aquela tendência de esquerda, ele criou aquela contribuição de 10% acima, quando você rescinde um contrato de trabalho sem justa causa, você tem que pagar os 40% de indenização da CLT, mais 10% de contribuição para compensar as perdas dos programas do Collor lá da época. Tem até uma tese interessante tributária para isso, que a gente vem perdendo em alguns tribunais, mas ele criou esse tributo aí. Claro que a finalidade dele era o quê? Compensar as perdas do programa que teve lá atrás, os programas lá do Collor, né? E
pô, segura aí o empregado, não tira ele não, entendeu? Uma parada mais pro labor, ali mais né? Uma pegada mais vermelha, sem comentários políticos aqui, só para você... É um retrato, o direito vigente, ele é um retrato da sociedade naquele momento, né? Ele é a testemunha. Eu acho muito bonita essa frase do Sacha Calmon Navarro Coelho, que é um grande tributarista também, que eu admiro muito. Ele fala que o direito é testemunha dos tempos e prova acabada da nossa imperfeição, que a gente coloca lá no direito aquilo que a nossa sociedade não consegue livremente estipular. E eu também falo muito isso daí no curso. Eu falo, olha, a lei existe, meu povo, não é para você pegar e ir no tribunal. Muito pelo contrário. Nós somos intérpretes da lei, sim. Quando eu falo isso, alguns falam assim, claro que não, pô, você não sabe. Não, é sim, porque se você não interpreta a lei de direito, você pratica um ato ilícito, meu querido. Então você interpreta e não sabe a lei. Então, é bem essa questão. Então, o artigo 145 permite que o Estado tenha essa prática ruim contra o contribuinte. Vou avançar. Doutora Gabi quer fazer alguma pergunta? Perdão, estou avançando aqui de forma um pouco...